Imagine que você acorda no meio da noite, o peito apertado, como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração, o suor frio escorrendo pelas costas, e você pensa, isso é o fim? Mas não é um sonho. É o corpo gritando uma verdade que você ignorou por anos, e eu sei porque foi exatamente assim que tudo começou para mim. Uma história que eu nunca quis contar, mas que agora sussurro para você como um segredo que pode mudar tudo antes que seja tarde. Era uma tarde quente de verão em uma cidade qualquer. O sol batendo forte na janela do meu escritório. E eu, aos 52 anos, sentia o peso do mundo nos ombros, mas atribuía ao cansaço normal da idade, ignorando o formigamento sutil no braço esquerdo que surgia após almoços pesados, cheios de salgadinhos e refrigerantes que eu devorava como se fossem inofensivos. O primeiro erro que eu cometia, sem saber, deixando o sódio inchar minhas veias como um veneno lento que entupia o fluxo da vida, e eu continuava fumando, escondido no banheiro durante as pausas, inalando fumaça que queimava por dentro. O segundo erro, acelerando a destruição das artérias que um dia me trairiam, enquanto o sedentarismo me prendia ao sofá à noite, assistindo TV até altas horas. O terceiro erro, com o corpo imóvel como uma estátua esquecida, acumulando placas que eu nem imaginava existirem, e o estresse do trabalho me consumia. Discussões intermináveis que levavam o cortisol como uma tempestade interna. O quarto erro, apertando meu coração como garras invisíveis que eu fingia não sentir. Mas a vida seguia, e eu bebia mais do que deveria nas noites de sexta. Taças de vinho que pareciam relaxar, mas na verdade eram o quinto erro, afogando o fígado e pressionando o coração com um peso extra que eu não via. Enquanto o excesso de peso se acumulava, quilos que eu justificava com "é da idade". O sexto erro, carregando uma barriga que espremia os órgãos como uma carga indesejada. E o colesterol alto eu ignorava, comendo frituras e ignorando os exames. O sétimo erro, deixando as gorduras ruins se depositarem como camadas de ruína nas paredes das artérias, e as noites de sono interrompido, rolando na cama com preocupações que não me deixavam descansar. O oitavo erro, roubando a recuperação que o corpo precisava para se curar. Enquanto eu adiava os check-ups médicos, achando que estou bem. O nono erro, perdendo a chance de detectar os sinais precoces que poderiam ter mudado tudo. E por fim, o isolamento emocional, evitando conversas profundas com a família. O décimo erro, deixando a solidão corroer a alma e elevar o risco que eu nem suspeitava. Tudo culminou naquela noite fatídica, o ar pesado no quarto escuro, o cheiro de lençóis úmidos misturado ao meu suor, e de repente o peito explodiu em dor. Como se um raio tivesse me atingido por dentro, caindo no chão com o braço dormente, o mundo girando em câmera lenta enquanto eu chamava por ajuda. E no hospital, os médicos confirmaram o infarto. Um evento que quase me levou embora, deixando minha esposa chorando ao lado da cama, os filhos com olhares de medo que eu nunca quis ver, e ali, no silêncio esterilizado, eu revi minha vida como um filme acelerado, percebendo que aqueles erros não eram acidentais, mas escolhas diárias que eu fazia sem questionar, e uma citação de um cardiologista ecoava em minha mente, algo que li em um artigo da American Heart Association. Após os 50, o coração não perdoa negligências. Cada erro é um tijolo em uma muralha que pode ruir a qualquer momento, dando peso real à minha dor, como se o mundo científico estivesse me julgando ali mesmo. Enquanto me recuperava, o corpo fraco e a mente agitada, comecei a desvendar cada erro como camadas de uma cebola amarga, sentindo o arrependimento queimar como fogo, mas também a esperança brotar como uma semente no escuro, mudando um por um,
medindo a pressão diariamente com um aparelho que apertava meu braço como um lembrete vivo, cortando o sal e abraçando vegetais frescos que crunchavam na boca com sabor de redenção, caminhando ao amanhecer com o sol nascendo como uma promessa nova, extinguindo o cigarro que eu amassava no cinzeiro como um inimigo derrotado, controlando o peso com passos lentos mas firmes, sentindo as roupas folgarem como uma libertação, ajustando o colesterol com escolhas que limpavam as artérias como rios revigorados, dormindo profundamente com rituais que acalmavam a alma, fazendo exames regulares que viravam rituais de gratidão, bebendo com moderação como um brinde à vida e reconectando com os entes queridos em conversas que curavam feridas antigas. Cada mudança, uma reviravolta que me fazia questionar se eu sobreviveria para ver o final dessa história. E aos poucos, o coração batia mais forte, não de medo, mas de vitalidade, como se eu estivesse renascendo das cinzas que eu mesmo havia criado. Mas a surpresa veio meses depois, quando um exame revelou que minhas artérias, outrora entupidas, começavam a se limpar. E o médico, com um sorriso raro, disse que eu havia evitado o pior por um triz. Uma revelação que me deixou tremendo, percebendo que aqueles erros não eram inevitáveis, mas armadilhas que eu podia desarmar. E agora, olhando para trás, vejo que a verdadeira destruição não era física, mas a perda de momentos com quem amo, e se isso te deixa com um nó na garganta, como deixou em mim ao vivê-lo, então ouça esse sussurro. Mude antes que o silêncio chegue. Você acha que seus hábitos são inofensivos ou sente que algo está errado? Já cometeu um desses erros e sobreviveu para contar? Se isso te tocou fundo, é porque precisava chegar até você agora. Compartilhe com quem precisa ouvir. Comente abaixo o erro que vai corrigir hoje e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de enfrentar a verdade que pode salvar sua vida.